Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, né? Meu nome é Catiane, eu sou professora e hoje eu vou falar um pouquinho do meu planejamento com relação às aulas. Eu vou explicar para vocês como é que eu faço, como é que eu estudo os conteúdos, como é que eu sei o conteúdo, né, que o aluno está estudando na escola, tudo isso eu vou falar para vocês hoje aqui nesse vídeo, tá? Então já deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E vem comigo. Roda a vinheta, produção. Então, pessoal, como é que funciona? Assim que eu fecho o contrato com os pais, né, os pais já me mandam o cronograma do aluno. Eu vou mostrar para vocês aqui como é. Esse é o cronograma, né, que eu recebo. Toda semana os pais recebem esse cronograma da escola. E aí, automaticamente, eles já me enviam, né, para eu poder estar estudando e vendo quais os conteúdos que o aluno está vendo na escola. Eu consigo ver esse conteúdo também através do livro do aluno. Então, eu pego aquele sumário lá que tem no livro do aluno e sei o que o aluno está estudando naquele módulo. E aí também eu consigo fazer o planejamento das minhas aulas em cima dessa informação. Mas também tem o cronograma. Então, os pais recebem um cronograma, que vem dessa forma como eu mostrei para vocês, né? E aqui está especificando as atividades que eles têm durante a semana inteira, quais são as páginas dos livros que eles precisam fazer as atividades, né? E aí eu dou esse apoio para eles com relação à atividade. Tem aluno também que faz anotação na agenda. Isso também ajuda, porque aí a gente também consegue trabalhar as atividades, né? Através da anotação do aluno quando tem as aulas. Então, como é que eu faço? Baseado nessas informações, né? No cronograma do aluno, ou na anotação do aluno na agenda, ou tem outra forma também, que é a plataforma. A maioria das escolas, elas têm plataforma onde o aluno também consegue ter o seu login e senha. E aí o aluno, né, os pais fornecem essa informação para o reforço, né, o professor, no caso, para mim. E aí eu entro lá nessa plataforma e consigo também acessar os conteúdos por lá. Tem atividades, inclusive, que o aluno tem que fazer na própria plataforma, né? Então, a plataforma tem umas atividades específicas, quando é revisão, que eles têm que fazer só lá. Ele não tem atividade no livro e nem física, né? Então, a gente tem que acessar a plataforma para conseguir dar o apoio para o aluno na hora da resolução da atividade. Então, basicamente é isso. Eu pego essas informações, vejo o que o aluno está estudando na escola, reforço aquilo que ele tem mais dificuldade. Então, se o aluno está vendo frações, por exemplo, e aí eu percebo que ele está com muita dificuldade em frações, ele está tendo conteúdo na escola, mas ele não está assimilando bem. E aí eu trago outras atividades, né, com aquela mesma temática para trabalhar com ele no reforço escolar. E é assim que eu executo o meu planejamento. Eu vou mostrar para vocês aqui o caderno de um aluno, mais ou menos como que eu faço. Outra coisa que me ajuda muito, que eu fiz um investimento na impressora. Então, eu faço atividades também, sim, escritas, mas eu também executo atividades impressas. Então, eu busco atividades ou eu crio atividades que são de acordo com o conteúdo que ele está vendo e faço a impressão na minha impressora e aí eu consigo também trabalhar com o aluno dessa forma. Mas eu também faço escrita, porque eu acho que a escrita ela é muito importante. Tanto da nossa parte para o aluno ver a gente escrevendo, assim como lendo também, né? É muito importante o aluno ver o professor lendo uma história para ele. Depois a gente traz também conteúdos para que ele possa ler, para ele ir se exercitando, né? E ao mesmo tempo ele vê também, né, o professor lendo para ele, escrevendo para ele. Então por isso que é importante também não trabalhar só atividades impressas, mas também manuscrita, né? Porque isso auxilia o aluno na hora que ele vai executar as atividades dele também. Ele já se sente assim até com mais vontade de fazer as atividades. Ele, poxa, o professor está escrevendo, eu também vou escrever. Então, isso estimula ele, é uma forma de estímulo, né? Aí, bora, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o caderno. Basicamente assim, o caderninho que eu faço, né? Esse caderno é do aluno, né? Então, eu peço ao pai, sempre quando inicio uma aula, eu peço ao pai, né? Que me forneça um caderno para eu estar trazendo atividades extras para complementar aquele conteúdo que ele está vendo na escola. E aí aqui eu vou colocando as atividades para ele estar executando, de acordo, né, como eu já falei para vocês, com o conteúdo que a gente está vendo lá no cronograma dele e também no conteúdo específico que ele precisa saber na série dele. Então, o aluno do terceiro ano, ele precisa saber de quê? O aluno do quarto ano, ele precisa saber de quê? Então, é baseado nessas informações que eu vou trazer as atividades para ele. E aí,
ele vai responder as atividades, ele vai ter dúvidas e eu vou estar ali para dar o auxílio para ele, ou seja, reforçar aquilo que ele está vendo na sala de aula. Deixa eu tentar trazer uma aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Esse caderninho aqui, essa aluna aqui é do 4º ano. E aí, é feito assim, eu fiz uma cruzadinha para ela aprender as palavras, porque, gente, aperfeiçoamento de escrita, de leitura, então o aluno tem que ter contato com leitura, tem que ter contato com escrita, a cada vez mais ele vai se aperfeiçoando, e quanto mais ele exercita, mais ele tem tendência de aprender, né? E aí eu faço também atividade de interpretação de texto, então ao mesmo tempo que eu trabalho a escrita, eu trabalho a leitura, eu trabalho a memória, tudo isso executado em uma atividade que parece simples, mas que tem um grande efeito sobre o aluno. Então eu trago uma atividade de leitura, porque é basicamente isso que as escolas, né, e as faculdades da vida fornecem. Toda vez que você vai fazer um Enem, você vai fazer um processo seletivo ou um concurso, vai ter um texto, você vai fazer a leitura daquele texto e vai fazer a interpretação. Então o aluno já tem que ser exercitado isso desde o início. Quando ele chegar lá no ensino médio ou quando ele estiver na faculdade, vai ser familiar para ele, não vai ter tanta dificuldade. E aí eu consigo trabalhar tudo isso através de uma, vamos dizer assim, simples atividade de interpretação de texto, que é uma pequena leitura, e aí depois dessa leitura eu faço umas perguntas, né, uns questionários para ele, e aí eu vou vendo se ele está tendo essa percepção, né, do que se trata a história, quantos personagens tem, qual é o nome do personagem principal, tudo isso ele vai conseguindo perceber através dessa leitura, desse exercício que é feito também no reforço escolar. E aí eu faço ditados de palavras, olha só essa letrinha, ó, como já tá. Então, faço ditados, porque quanto mais palavras, o arsenal de palavras diferentes que o aluno tem contato, mais fácil vai se tornando para que ele possa ter aquele aprendizado. Palavras complexas, palavras simples, aí eu faço o ditado, ele vai escrevendo, né, ele já vai trabalhando a coordenação motora fina, ele já vai trabalhando a percepção dele, e tudo isso faz com que a cada dia mais ele aprenda e aprimore aquilo que ele já está sabendo. Então, o aluno, eu tenho muito aluno que tem muita dificuldade de ler, principalmente na escola. Eles têm vergonha de ler, eles se sentem um pouco excluídos porque não sabem ler direito. Eu trabalho a leitura com eles dessa forma. Eu coloco o texto, faço ali umas perguntas em cima do texto e ele vai respondendo. E aquilo ali já vai ajudando ele a trabalhar essa questão da memória, da percepção, da coordenação motora. Tudo isso, uma atividade dessa consegue proporcionar ao aluno. Deixa eu procurar outra aqui, vou mostrar para vocês esse. Olha esse aqui. Esse aqui eu já fiz mais atividades voltadas para matemática, ó, faço os cálculos das 4 operações. Aí eu vejo que o aluno está fazendo, por exemplo, adição lá na escola. Então eu vou trazer atividades de adição para ele, porque é um complemento, né, daquilo que ele está aprendendo. E sempre o aluno tem mais dificuldade em uma, como é adição, a subtração, a multiplicação, enfim. Eu vou identificar isso, né, através das atividades que eu vou executando com ele, qual é a maior dificuldade dele. E onde for a maior dificuldade dele, é ali que eu vou trabalhar com ele. Por isso que o reforço escolar ele é tão eficiente, porque a gente vai realmente na dificuldade do aluno. A gente sabe que uma sala de aula, né, com 20, 25 alunos, para um único professor, é muito difícil o professor conseguir, né, muitas vezes perceber a dificuldade de cada aluno ali. Então, muitas vezes o professor não consegue dar atenção para todos. Gente, não é culpa do professor, é porque realmente é muito aluno, é muito conteúdo. E qual é a dificuldade de aluno A? Qual é a dificuldade do aluno B? E o aluno acaba passando de ano sem muitas vezes saber o conteúdo. E aí quando ele chega no ano seguinte, ele se depara com um conteúdo novo, que para ele resolver aquele conteúdo, ele precisava ter aprendido aquele do ano anterior, e ele não aprendeu. E aí o reforço também faz isso. Muitas vezes a gente tem que buscar lá no ano anterior, para que ele consiga entender o conteúdo que está sendo passado nesse ano. E aí a gente trabalha muito isso, com aquilo que o aluno está vendo. Então, o aluno está vendo adição, é a adição que a gente vai trabalhar. A gente percebeu que ele evoluiu, que ele melhorou, a gente vai para subtração, multiplicação, divisão. E assim, trabalhar detalhadamente mesmo ali, porque o atendimento, no meu caso, o reforço, é individual. Eu atendo aluno por vez, né? Então, eu atendo a domicílio, eu vou na casa do aluno, o atendimento é só para ele, na dificuldade dele. E ele, com o reforço, ele não se sente tão constrangido, como muitas vezes na escola o aluno fica, né? Às vezes ele não quer ler, porque ele não sabe ler direito, ele vai gaguejar, ele acha que os colegas vão sorrir dele. E aí, com o reforço em casa, ele se sente mais à vontade para fazer a leitura,
para perceber que ele está tendo ali aquela dificuldade, que ele está tendo aquele errinho, que ele vai buscar corrigir aquilo, sabe? Ele tem mais essa intimidade assim em casa. Então é muito legal essa parte de saber que a gente consegue fazer a diferença, que o aluno se sente bem, à vontade naquele aprendizado. E aí a gente vai trabalhando dessa forma, de acordo com essa dificuldade, eu faço todo um relatório da dificuldade daquele aluno que eu percebi no primeiro dia de aula, eu faço uma avaliação diagnóstica, para que eu saiba realmente que aquele aluno, a maior dificuldade dele, o que ele realmente espera, né? O que os pais esperam do reforço. E aí eu tenho as evidências, que é os cadernos, né? Que eu faço as avaliações primeiras, né? Diagnósticas, e aí eu vou trabalhando naquela dificuldade. Depois que eu mapeei a dificuldade, eu aponto para os pais, olha, porque muitas vezes o pai fala, meu filho a dificuldade dele é em português, mas o português é muito extenso, é muito grande. Dificuldade em português em quê? Ele não sabe a diferença do onde usar o S ou o SS. Ou então, não, a dificuldade dele ele confunde o P e o B. Sabe? Muitas vezes o pai ele não tem aquela percepção exatamente o que é. E ele fala, ele tem dificuldade em português. E aí a gente, com a avaliação diagnóstica, a gente consegue identificar realmente qual é a dificuldade daquele aluno. E aí a gente vai procurar, né, buscar formas que aquele aluno ele possa sanar aquela dificuldade dele. E aí a gente traz atividades específicas, né, estratégicas, de acordo com aquela dificuldade. E aí o aluno consegue evoluir muito rápido, porque a gente foi lá no ponto realmente que ele estava necessitando. E aí é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu busco os conteúdos, eu buscando me atualizar, porque, gente, a melhor forma de você ensinar é você aprender. Então, a melhor forma da gente ensinar é você estudar, é você buscar realmente o que o aluno está vendo, o que o aluno está estudando no ensino médio, o que ele está estudando no ensino fundamental, no terceiro ano, no quarto ano, para que a gente tenha o mesmo assunto. Por exemplo, hoje eu estava estudando fração com o meu aluno. Então, era a adição de fração, a soma de fração. Como é que faz? E aí a gente ficou... Tem termos que a gente utiliza que ele já estava sabendo, porque ele já tinha visto na escola. Então, aquilo foi só um aprimoramento. Ele tem algumas dúvidas ainda na hora da fração equivalente, mas a gente consegue sanar ali dentro da própria aula mesmo, de acordo com o conteúdo que ele está vendo na escola. Então, é muito bom isso, esse trabalho, né, especificamente com o aluno individual, porque a gente consegue, sim, descobrir muito rapidamente a dificuldade do aluno e a gente consegue sanar essa dificuldade com os conteúdos trabalhados todos os dias ali, né? Então, o professor, ele é versátil. Ele não se prende somente ao livro, ele não se prende somente ao cronograma, à agenda, ele pode assistir vários vídeos aqui no YouTube também falando sobre conteúdos do terceiro, do quarto, do quinto ano, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e assim para frente. Então, hoje, a informação ela está aí à palma da nossa mão. Então, a gente tem, sim, muitas formas, muitos meios de buscar, né, essa informação, de buscar esse estudo para poder passar para o aluno, caso você ainda não entenda, né, ou não saiba o que o aluno está estudando. É muito fácil, você souber o ano que o aluno está estudando, é mais fácil para você identificar qual é o conteúdo que você vai trabalhar com ele. E também tem a BNCC, né, que você pode entrar lá também, tem aplicativo, você pode baixar o aplicativo da BNCC, e lá também vai especificar cada série, né, qual é o conteúdo que aquele aluno deve saber naquela série que ele deve estudar. Então, gente, é dessa forma, tá, que eu busco as informações, que eu busco os conteúdos para passar para os meus alunos. Então, pessoal, é isso. É mais ou menos assim, né, que eu faço o meu planejamento. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, hype o vídeo para poder ajudar a gente aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.